sequência às nossas conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós vamos abordar hoje é: liberte-se de seus pais. Por que a gente escolheu esse tema, né? O caminhante espiritual, aquele que escolhe fazer transformações profundas em sua vida, sempre vai barrar, principalmente se você é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa que ainda é dependente de seus pais, mora na casa de seus pais, né? E mesmo que você não more na casa dos seus pais, seja mais entendeu, o seu pai sempre vai pegar no teu pé, tua mãe sempre vai querer dirigir a tua vida, querer, né? A não ser que seja uma mãe muito esclarecida mesmo, um pai muito esclarecido, muito transcendido, que deixa o filho seguir o seu próprio destino, o seu próprio caminho. Mas você pode estar com 60 anos, 70 anos, a mãe está ali no teu pé, querendo dirigir, querendo comandar, querendo ditar regras e leis e normas para as suas vidas. Então nós vamos tentar entender a psicologia dos pais, como é que funciona a psicologia dos pais, tá? Sobre o filho. E vamos tentar entender também por que o indivíduo, se quiser crescer espiritualmente, se quiser elevar-se espiritualmente, ele tem que se libertar de uma série de coisas. Não se esqueça que no outro capítulo, na outra conferência, nós falamos: liberte-se de seu chefe, né? Então nós vamos fazer várias palestras interessantes desse liberte-se. Hoje, liberte-se de seus pais. Nós vamos montar uma palestra: liberte-se de sua religião, liberte-se do seu sacerdote, sabe? Tem uma série de coisas que você precisa se libertar, para que você possa seguir o seu próprio caminho e então voltar-se para dentro, buscar no seu interior a sua verdadeira natureza e seu verdadeiro espírito, né? E depois eu vou fazer uma outra palestra mais interessante: liberte-se da sua mulher ou do seu marido. Né? Nós vamos entender exatamente, né, todas as coisas que nos amarram, que nos prendem, e quer dirigir nossas vidas, quer controlar nossas vidas, e que vai impedir o nosso crescimento espiritual, que vai impedir que a gente vá com forças, né, à transcendência, à descoberta de um estado mais elevado de nossa própria natureza, ou seja, a descoberta de nosso próprio espírito, que eu acho que é a coisa mais importante nessa civilização, nessa humanidade. Essa humanidade e o ser humano precisa descobrir o seu espírito. Aí tudo vai mudar. Se nós centrarmos a nossa jornada de vida em nosso espírito, em nós mesmos, vai ocorrer uma das maiores transformações planetárias que essa civilização já observou, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar o homem, uma sociedade extremamente primitiva no passado. Como que era uma organização familiar? Como é que se formava uma família, né? Como que se formava uma família, e essa família teria os filhos, tal, os pais, esse jogo que nós vamos discutir, tá? Então, muito bem, vamos pegar um homem primitivo, um homem tribal, tá? Ok? Este homem, vamos imaginar ele numa floresta, tá? Nós já discutimos várias vezes que o homem primitivo, ele se associava muito ao instinto dos animais. Ele vivia num ecossistema e ele tinha um comportamento muito semelhante ao comportamento dos animais. Vamos imaginar, por exemplo, um tigre. Como é que um tigre funciona? O tigre, se ele está numa floresta, ele vai fazer o seguinte: a primeira coisa que esse tigre vai fazer, por instinto, ele vai demarcar um território. E é interessante que ele demarca esse território como propriedade sua, tá? E ele demarca esse território urinando nas árvores, tá? Ele urina, ok? Então, se tem outro tigre no território que vai adentrando e sente esse cheiro, por isso que os animais, o cachorro, por exemplo, cheira muitos postes, vai cheirando tudo, porque os cães também demarcam o território.
Então esse hábito de fazer xixi na parede, xixi no carro, xixi aqui, xixi na árvore, xixi na porta, é um método, é uma forma dele dizer que aqui quem manda sou eu, esse território é meu, e se algum outro animal entrar, vai ter briga. E geralmente tem muita briga, tá? Porque esses animais individualizados, quando o ser é muito individualizado, então ele vai criar a territorialidade, coisa que não acontece com as almas grupais, como formigas, abelhas, tudo que trabalham sempre em grupo. O homem não vai trabalhar em grupo, ele vai ser extremamente individualizado com a característica de sua alma. Ele não tem uma relação nenhuma com o seu semelhante, ele não tem nenhuma conexão com o seu semelhante, tá? Então vamos imaginar que o homem, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai delinear um território à sua volta e vai demarcá-lo, tá? E só que o homem é mais inteligente. O que ele faz? Ele cerca, ele faz uma cerca, tá? Ele cerca isso aqui, tá? Vocês vão ver que interessante que com o passar da história, com a evolução, o cara vai construir o castelo, vai fazer a fortaleza, né? O interessante é que ele vai cercar isso aí. E aí ele delimita a propriedade dele, ou seja, tudo o que está aí dentro desse território que ele cercou é dele, é sua propriedade. Tá legal? Muito bem. Então, esse homem faz o seguinte: tudo que ele puder trazer para dentro desse território vai servir como propriedade. Vamos supor que ele vai lá fora, pega uma vaca, traz para cá, bota uma vaquinha aqui, bota uma vaca. Essa vaca passa a ser propriedade dele, tá? Ele vai lá, traz um porquinho, tá? Aí ele faz a plantação, ele faz uma plantação aqui, tá? Aí ele arruma um cavalinho. E é óbvio, né? Esse homem aqui, para não tomar sol, chuvas, intempéries do tempo, o que ele faz? Faz uma casa, ele faz um abrigo, né? Então aqui ele faz a casinha dele, né? Casinha assim, bonitinha, né? Olha lá. Então esse indivíduo constrói a casa dele, certo? Tudo, presta atenção, esse homem vai acumulando, existe o instinto dele acumular as coisas na sua vida, e tudo vai ser propriedade dele, ele vai ser dono disso, ok? Isso vai ser dele, as árvores, as plantas, tudo ele vai encarar como propriedade dele. Mas ele pode trazer de tudo aqui, material, de bens, de propriedades. Aí vai faltar uma única coisa para completar a coisa. Ele vai ter que arrumar uma mulher. E veja que interessante, a mulher não está no território dele, não está dentro, ele não tem a propriedade da mulher, né? Geralmente a mulher está aqui numa outra propriedade com os pais, é filha de alguém, né? Ou se bobear, é mulher do outro também, vai lá saber como é que está a história. Mas nós vamos discutir isso. Então vamos supor que aqui fora tem uma mulher. Olha como é que funciona psicologicamente a mente do homem, tá? Então vamos desenhar a mulher em amarelo. Está aqui a mulher. Enquanto esta mulher estiver fora do seu cercado, psiquicamente, psicologicamente, ele não é dono dela. Tá? Ele não é dono dela. Ele não tem a capacidade de controle total dessa mulher. Então é aquela fase do namoro, é aquela fase, né? Agradar a mulher, certo? Faz de tudo, porque o objetivo é trazer ela para dentro do cercado, tá? Mas enquanto ela está aqui fora é namoro, tal, certo? E o que acontece quando o indivíduo quer assumir, quer trazer essa mulher para dentro do cercado? Como é que chama a cerimônia? Casamento.
ou seja, trazer a mulher para dentro da sua casa. Então a cerimônia comum que vocês conhecem é o casamento. No arquétipo da humanidade, do inconsciente, do psíquico do ser humano, a partir do momento que você casa, não importa o que você pense ou deixe de pensar, psiquicamente o homem ou a mulher, ambos vão acreditar que a partir desse momento você possuiu. Você trouxe ela para dentro do seu cercado. Agora, essa mulher, ela é minha. E psiquicamente, este homem vai tratar essa mulher exatamente como qualquer objeto do seu cercado. Agora esse homem não tem mais obrigação de agradar a mulher, dar presentinho, patati patatá, porque agora já conquistou, é dele. Por isso que o casamento, a maior parte dos casamentos acabam depois de 6 meses, como se o amor acabasse, tá? Só que no passado se aturava, não tinha separação, era minha, aquela velha história, né? O que Deus uniu, o homem jamais separa, e o indivíduo vivia o inferno para o resto da vida, tendo que aturar esta forma intrínseca de propriedade, e o macho era o dono. Vocês devem ter assistido muitas novelas aí que retratam o Brasil colonial, certo? Passou esses tempos mesmo assim, A Moça, na TV, que tem esse romance fantástico dos escritores brasileiros. Para você vai ver como é que o chefe, o dono da casa, tratava os escravos e tratava a filha e a mulher como propriedade. Era tal a propriedade que ele se achava no direito de dizer com quem você vai casar, aonde que você vai fazer, o que você vai fazer. É ou não é verdade? Entendeu? O dono da casa era o chefe, comandante, general, ele mandava, e aí não sei se você não obedecer. Existe hoje, na maior parte do mundo, em várias sociedades do mundo, né? Até no Japão existe isso, no Japão moderno, o pai escolhe a sua esposa, com quem você vai casar. Entendeu? Tal é o domínio que essa personalidade tem do pai. Então veja assim, como é que eu vou dizer que psicicamente ele vai tratar essa mulher como propriedade. Vamos supor, vamos transferir isso aqui agora para a situação moderna. A situação moderna é exatamente o cara só bota a casa, ele faz essa casa aqui, bota o muro, né? Cerca. Mas aqui tipicamente é a mesma coisa. E olha que louco. O que é uma sociedade hoje? Então, uma sociedade hoje quando você olha de cima, pega um avião, sai de cima, você vai ver exatamente isso aqui, ó, né? Tudo quadriculado. Você não vê isso? Tudo quadradinho, cercado. Cada célula dessa é uma família, é uma propriedade, quer seja rural, quer seja dentro da cidade. Então, tudo que acontece aqui dentro, acontece aqui dentro. E quando você reúne isso, você tem uma cidade. Quando você reúne muitas cidades, você tem uma nação. Aí você vai entender por que existe o conflito. O conflito começa dentro de casa. E aí o conflito vai se dar na fronteira com o seu vizinho. Certo? Se o seu vizinho vai fazer atitudes e coisas que você não gosta, você já entra em conflito com ele. Tá? Então, isso é o retrato dessa chamada sociedade moderna. É um aglomerado de cercados. Muito bem, olha que interessante. Até agora não tem filhos. Moderna hoje, que é o cavalo, essa coisa ninguém tem, mas o cara tem um carro. Ele se mata para ter o carro dele, né? O carro é o símbolo da sua posse, da sua conquista, do seu poder. Vocês já perceberam como é que o homem trata o carro dele? Vai lá, polindo, roda brilhinha, tem que estar impecável, e lá. Você já imaginou na rua o que acontece quando alguém faz um risquinho assim no seu carro? Eu já vi muita gente conseguir matar o outro por causa disso. Porque é como se ferisse algo dele. Você já viu que no trânsito, quando alguém dá uma batidinha no outro, de leve, amassa um pouquinho o carro do outro, como é que o cara desce para animar? Você vai também o carro, o que viu?
o cara e sai aquelas encrencas, às vezes até morte. É como se tivesse ferido ele mesmo. É um negócio tão absurdo, o ego do indivíduo, como esse objeto, como ele se sente dono daquilo, como aquilo é algo tão profundo dentro dele, a ponto dele matar o outro, dele ficar doente, porque fizeram um risquinho no carro dele, o amassaram um pouquinho. Agora, você já imaginou se alguém passa a mão na bunda da mulher dele? Se alguém fica olhando para a mulher dele no bar, em algum lugar, esse cara vira um animal, ele vira um bicho. Porque da mesma forma que riscaram o carro dele, ele ficou um doente mental, a mulher ele encara como o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que ele tem pelo carro, ele tem pela mulher, um sentimento de propriedade oculta. É dele, ninguém pode mexer. Por isso, quando a mulher o trai, o famoso corno, o indivíduo ele se desmorona, ele cai, ele se mata, ele quer matar o outro, ele quer se suicidar, ele quer matar a mulher, ele quer matar todo mundo, porque todo o ego dele, o famoso ego do poder, do dono, foi destruído. Então é como se ele não existisse mais, ele não tem mais chão. Tá? Nossas sociedades são assim. Você constrói uma célula e você tenta trazer tudo que é de bom e melhor para cá. Se tiver uma outra aqui, pobre, caindo aos pedaços, favelada, ninguém está se lixando para essa outra casa aqui. Eu quero muito mais a minha, o resto é que se lasque. Por isso que ele se cerca, levanta um muro de 10 metros de altura e fica prisioneiro lá dentro. Entendeu? Ele não quer saber, ele tem uma relação lá fora. Ele fica nesse universo fechado dele, da sua propriedade, cuidando da sua propriedade, que cada vez, o único objetivo que se tem na vida hoje é encher cada vez mais essa propriedade de objetos e coisas. E por isso ele trabalha muito, ele trabalha para encher isso aqui, de bens materiais, de bens, de poder, dinheiro, grana, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo. E quanto mais ele enche esse problema, ele vai se sentir poderoso, ele vai se sentir rico, ele vai se sentir dominante. Muito bem, agora vamos ver o que acontece quando nascem os filhos. Vamos ver o que acontece quando nascem os filhos, que é aí que nós vamos chegar, que é o objetivo de nossa palestra hoje. Primeiro tem a ver com a neurose e a doença dos pais. E a mulher, ela sempre se julga propriedade do homem. Ela se julga propriedade do homem. O homem sempre mandou nela. Todas as sociedades, a mulher, tá? E ela se sente parte indireta, dona dos objetos também, tá? Ela tem, na verdade, um sentido indireto de dona desses objetos. Ok? Muito bem. Agora, esse indivíduo aí vai ter filhos. Ele vai ter filhos, vai ter um casal de filhos. Ok? Um casal. Psicologicamente, para a gente entender como é que funcionam os pais diante de seus filhos, o filho homem é a extensão do pai. O pai julga ele como se fosse a sua extensão, é a extensão do seu ego. E a filha mulher, presta atenção, a filha mulher, o pai vai julgar a extensão da sua mulher. Ok? Psicamente funciona assim. A mãe vê na sua filha a extensão de si mesma e vê no filho homem a extensão do pai, do marido. Por isso as relações vão ser diferentes da mãe para com os sexos opostos. Eu vou mostrar para você como é o comportamento da história. Vamos imaginar, então, desde muito cedo, este general, este dono da casa, como ele se julga propriedade desses dois indivíduos aqui, ele vai dirigir com unhas e dentes todos os destinos desses dois. Ele vai ter um controle, ele não pode perder jamais o controle. Da mesma forma que ele não perdia o controle sobre a mulher,
E da mesma forma que ele não podia perder o controle sobre as suas propriedades, sobre as suas propriedades, tudo que estava lá dentro do cercado. Porque aquela velha história, ninguém pode roubar, né? Entrar aqui e roubar qualquer coisa. Ele vira uma arara também, ele quer matar, ele dá tiro, né? Vocês lembram os fazendeiros da época, né? Que defendiam seu território à bala. Entrava alguém, tentava roubar alguma coisa, era bala, era tiroteio, era o diabo. Então esse homem, ele sempre, o casal em si, vai considerar os dois filhos sua propriedade e ele vai administrar essa propriedade. Pode ter certeza que seus pais não encaram vocês como seres humanos, ou como almas, ou como espíritos. Psicicamente, eles são donos de vocês. Psicologicamente, eles vão usar esse arquétipo do ego deles para... A ideia de que está protegendo vocês é parte do negócio. Porque da mesma forma que ele protege o carro dele, para ninguém arriscar, ele está protegendo você. Ah, eu não deixo meu filho sair, eu não deixo ele fazer isso, porque eu estou protegendo meu filho. Na verdade, ele protegendo coisa nenhuma. Ele está usando do mesmo argumento como ele faz com o carro, quando ele põe no seguro, quando não deixa ninguém arriscar e protege. É uma autoproteção da sua propriedade. Ele não considera psicamente os filhos indivíduos. Tá? Entendeu? Freud explica muito bem isso. E os grandes terapeutas, sabe, fazendo uma análise da personalidade humana, de uma família, dos pais, vai entender muito bem isso.